Meus irmãos, vamos dar início nesse momento, ok? Creio que todos estão ouvindo, estão acompanhando, e nós vamos dar início aqui. Prelúdio nós não temos, né? Porque nós não estamos no templo, então fica sem prelúdio aí. Nós vamos agora para nosso momento de oração, de adoração e exaltação ao Senhor nosso Deus. Eu vou pedir que o irmão Reginaldo, o nosso anfitrião, ele possa nos elevar a Deus em oração. Ele vai ligar o microfone dele, então ele vai orar ao Senhor, ok? Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, imensamente por esse dia abençoado, meu Pai. Por essa oportunidade de estar ouvindo a tua palavra, meu Pai, e que o Senhor possa estar tomando conta desse momento, meu Pai, a fim de que tudo que seja falado, tudo que seja apresentado aqui, seja conforme a tua vontade, meu Pai. Que o Senhor possa, pois, estar abençoando a vida dos irmãos, que o Senhor possa, pois, estar dando direcionamento a cada um, e que tudo possa ser para a honra e glória do teu santo nome. Eu te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, meus amados irmãos, nós vamos agora para nossa leitura bíblica, que está em Josué, no capítulo 20, tá bom? Eu vou ler aqui. Os slides estão passando aí, irmãos? Ok, pastor. Beleza. Então, nós vamos nesse momento, fazer a leitura em Josué, né? Josué, capítulo 20. Aí eu vou ler, os irmãos vão acompanhar. É uma leitura curta, então os irmãos acompanhem aí atentamente. Leiamos. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano mata alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E, fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então, o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos do homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então, tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue até comparecer perante a congregação. Amém? Essa é a nossa leitura de Josué, capítulo 20. Nós vamos agora com o regente do coro, o irmão Matias, cantar ou entoar o salmo de número 24. Irmão Matias, por favor. Ok, irmãos. Estão me ouvindo? Ok. Dá para ouvir, pastor? Ok. Ok. Então, vamos cantar, irmãos, salmos bem conhecidos, que nós já
estamos cantando aqui há alguns dias. Então, o primeiro deles é o Salmo de número 24. Cantemos assim. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus. Pois sobre os mares ele a fundamentou, e sobre as correntes estabeleceu. Quem, pois, subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Ao homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó porta, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória? Este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder. Erguei já, ó porta, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da Glória das hostes, Senhor. Amém, irmãos. Amém. Irmãos, vamos ler 1 João, capítulo 1, versos 8 e 9. Está projetado aí na tela também, onde nós podemos ler assim. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nesse momento, eu peço que você curva a sua cabeça, onde você está, e ore ao Senhor, pedindo perdão das suas culpas, dos seus pecados, de tudo aquilo que nós, durante a semana, fizemos que desagradou o Senhor nosso Deus. Curva a sua cabeça, e em silêncio faça a sua oração, e logo em seguida eu estarei quebrando o silêncio, fazendo uma oração em voz audível. Curva a sua cabeça. Isso é um momento glorioso, onde nós podemos pedir perdão daquilo que nós fizemos que desagradou ao Senhor. Pai, os teus filhos estão reunidos nesse momento, ó Deus, conosco, como Igreja Batista Vida Plena, igreja local, e alguns irmãos de outras cidades, como o irmão Márcio, irmã Ana Maria, enfim, ó Deus. O que menos importa nesse momento é onde estejamos, ó Pai. O que mais vale, Senhor, é o nosso coração, contrito e voltado para Ti, ó Pai. Deus, por sua infinita graça, misericórdia e bondade, ó Pai. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que sofreu, morreu ali na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia e sendo recebido no céu,
estão à direita de Deus, intercedendo por nós agora, no nome de Jesus, ó Pai, que nós te rogamos perdão, ó Deus. Nós clamamos a Ti com o coração humilhado, ó Pai. Que o Senhor perdoe as nossas faltas e os nossos pecados, ó Deus. Muitas são as atrocidades, as falhas. Muitas são as vezes que temos quebrado os Seus mandamentos, ó Pai. Que temos desonrado com as sagradas Escrituras, ó Deus. Muitos são os momentos que não temos sido fiéis a Ti, ó Pai. Senhor, nós te suplicamos, perdoa, ó Deus, os nossos pecados e as nossas faltas. Tenha compaixão de nós, escute a nossa oração, receba o nosso momento de reflexão, ó Pai. Pedimos perdão, ó Deus, por tudo, Pai, que fizemos que ofendemos a Sua pessoa. E o Senhor tirou de nós o culto presencial, ó Pai. E nós estamos aflitos por essa situação, meu Deus. Meu Deus, meu Senhor, nosso Pai. Tenha compaixão e misericórdia de nós, ó Deus. Permita-nos, ó Pai, que muito em breve venhamos a nos reunir presencialmente, ó Deus. Ó Pai, perdoa, Senhor, porque algumas vezes nós negligenciamos esses momentos, ó Pai. E esse momento cultico também, às vezes nós temos negligenciado, ó Deus. E agora nós estamos cada um nas suas casas, se utilizando das redes sociais, para então estudarmos a Sua palavra, Deus. Como tem sido um martírio para nós, como é ruim, ó Deus. Ó Pai, tenha compaixão e misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pedir que os irmãos fechem Tá botando, né? feche os microfones, não é? Que para facilitar aí a nossa transmissão. Mas vamos de novo, novamente com o irmão Matias cantar o hino de número 128 do cantor não é o hino, né? O Salmo 128. Pedir ao irmão Matias que ele possa cantar aí e a gente consiga acompanhar aqui, né? Pode ser, irmão Matias? Senhor. Pode ir lá. Ok, irmãos. Depois vamos cantar salmo também esse que nós já conhecemos. Salmo 128b. Cantemos. Bem-aventurado aquele que temor tem ao Senhor e que anda nos caminhos, os caminhos de Javé. Do labor das tuas mãos, o teu pão granjearás, e feliz então serás, e o bem te seguirá. Tua esposa em tua casa é videira florescer, quais rebentos de oliveira os teus filhos brotarão. Ao redor da tua mesa, todos juntos estarão. Eis a bênção que alcança quem assim teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde o monte de Sião, e em Jerusalém tu vejas todo o bem que haverá. Pelo tempo dos teus dias, pelos anos do viver, filhos dos teus filhos vejas, seja a paz sobre Israel. Amém. Seu microfone, pastor. Ok, meus irmãos. Vou pedir aqui o Misael que faça essa oração de súplica
para que a gente adentre aí no momento da palavra. Pode ser, irmão Misael? Ok, vou fazer a oração aqui. Senhor Deus, rogamos agora pela tua palavra, que será pregada e ministrada a todos nós. Que o Senhor venha nos iluminar nossa mente e o nosso coração, para que venhamos a compreender a tua palavra. Também rogamos que, o mais cedo possível, o Senhor nos restitua o direito de participarmos do culto presencial novamente, Senhor, para que assim possamos ter um culto conforme a tua palavra ensina que é culto, e também termos a comunhão dos santos. Nesse momento, rogamos pelo alimento, que é a tua palavra, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, meus amados irmãos, nós vamos agora para o momento da reflexão bíblica. Eu vou sair daqui, que eu não vou precisar daqui, vou ficar aqui com os irmãos. Eu estou vendo ali Sérgio Santos, né? Eu suponho que seja o amigo da irmã Francimar, como já esteve conversando com ele ali na universidade. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Deus possa abençoá-lo grandemente. Acompanhe conosco. No final, a gente abre os microfones aí para todo mundo falar. Queridos irmãos, nós estamos vivendo um problema, ou um momento inusitado, eu diria, algo que a humanidade talvez nunca tenha experimentado ao longo da história, que é este momento de pandemia, onde nós somos obrigados pelas autoridades, a questão de segurança para muitos, ficarmos isolados dentro do nosso próprio lar. E esse foi o meio pelo qual Deus, por sua graça e misericórdia, permitiu que nós nos reuníssemos para, então, estarmos juntos pregando a palavra do Senhor. Nós vamos, nesta noite, falar sobre... O tema que eu vou dar aqui é o perigo de desagradar a Deus. E aí, fica aí com essa questão desse tema, e você pode implementar ou colocar no seu coração como você quiser. O perigo de desagradar a Deus, ou o perigo de não ouvir a Deus, ou o perigo de não fazer as coisas corretamente. Esse é o tema. E nós vamos, para tanto, tomar como base bíblica, nós vamos... peço que você abra as suas Bíblias em 2 Samuel, tá? 2 Samuel, no capítulo 12, nós vamos ler dos versos de 1 a 18 inicialmente. E aí, a partir daí, nós vamos trabalhando o texto com muita calma, com muita categoria. Ninguém tem pressa para ir para casa depois do culto, né? Se é que eu posso chamar de culto, porque está todo mundo em casa, então ninguém vai ter pressa, né? Então, 2 Samuel, capítulo 12, versos de 1 a 18, para tomarmos como base. E vamos ver aqui, dentro desse texto, o perigo que é nós desagradarmos a Deus. Ok? Leiamos. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado, e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar de suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Verso 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas.
Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto, deste motivo a que blasfemaste os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou a Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligiria. Até aqui a leitura, meus amados irmãos, das Sagradas Escrituras, ou da Palavra de Deus. Nós estamos aqui deparados diante de uma história magnífica, uma história bela, triste, exortativa, uma história que ela nos alerta, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus desse Davi, e, portanto, nós precisamos ter um certo cuidado para não desprezarmos a palavra do Senhor, conforme nós estudamos hoje pela manhã. Quem foi Davi? Davi ele tem o seu lugar de destaque na história. Ele é uma das figuras mais proeminentes, ou mais preeminentes do mundo da história bíblica. Davi, ele é o mais famoso antepassado de Jesus Cristo, pois Jesus Cristo no Novo Testamento é chamado de Jesus, o filho de Davi. Dentro do seu caráter, Davi foi uma mescla do bem e do mal. Sua vida esteve repleta de feitos nobres, altas aparições, grandes conquistas. No entanto, esteve manchada de pecados terríveis, e esse episódio é um deles. É difícil para nós concebermos e entendermos que um homem que escreveu o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, poderia fazer o que fez a Urias. Nos primeiros anos de sua vida, Davi é mencionado como um homem segundo o coração de Deus. Ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Os seus primeiros anos de vida também ele é desprezado pela própria família. Quando Samuel vai à casa de Jessé, pai de Davi, para escolher o novo rei de Israel, então Samuel chega lá, encontra-se com a casa, fizeram toda a festa, armaram a mesa e mandaram ir passando os filhos de Davi. O primeiro que passou foi Eliabe, e quando Eliabe passa, Samuel diz, certamente está na minha frente o novo rei de Israel. E o Senhor fala ao ouvido de Samuel, Samuel, você está enganado. Não julgue pela aparência, porque eu não julgo pela aparência, eu não julgo como me vê, eu julgo segundo o coração. Não é esse aí. Então passaram todos os filhos de Davi. E quando passou o último, o Senhor disse a Samuel, não é nenhum desses. E Samuel se volta a Jessé e disse, ainda tem algum ainda? Porque não é nenhum desses. Tem o menorzinho, está lá no campo, pastoreando as ovelhas. Então mandaram chamar Davi, e esse Davi, escolhido rei de Israel, é homem segundo o coração de Deus. Davi
em sua juventude, ele foi um atleta, ele era forte, ele foi um grande músico, um arpista, né? Ele foi um poeta da mais alta categoria. Nós cantamos os salmos que ele escreveu. Ele foi general, condutor de tropas nas grandes guerras. Ele foi considerado o maior e melhor rei de Israel. Davi, nos seus primeiros anos, ele estava ali, foi cuidando das coisas de seu pai ali perto de Belém. Ele foi pastor de ovelhas. Ele protegia o seu rebanho. Quando os animais atacavam o seu rebanho, Davi o protegia. Ele disse, quando vem um lobo, eu mato o lobo. Quando vem um leão, eu mato o leão para proteger o rebanho. Ele foi escolhido por Deus, ainda como criança, como já narramos anteriormente, para ser sucessor de Saul. Ele foi arpista do rei Saul. Davi é o grande campeão de Israel. Quando Israel estava acuado, com medo de um incircunciso, de um gigante chamado Golias, que o seu pai Jessé manda ele ir até o acampamento de guerra para ver como estão os seus irmãos. Davi chega lá, levando alimento aos seus irmãos e querendo saber notícia do povo. Então ele vê o gigante Golias xingando o povo de Israel. Mas será que em Israel não existe homem para que venham me enfrentar? E Davi observou aquilo, e ele ainda um garotinho, franzino, ele chega para Saul e pergunta, quem é esse incircunciso? O seu irmão mais velho que está lá na guerra quer impedi-lo de conversar com Saul. Ele disse, mas eu não estou fazendo nada, eu só quero saber quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo. É desse Davi que nós estamos falando. E ele pede a Saul para ir lutar com o gigante Golias. Saul oferece as suas roupas de guerra. Ele veste a roupa, não consegue andar, fica todo atrapalhado. Ele disse, não, eu vou enfrentar esse gigante em nome do Deus de Israel. E Davi vai lá e mata com uma pedra o gigante Golias, e Israel sai vitorioso naquele momento. Esse Davi, ele fez de Jerusalém a capital de Israel. Ele retoma a arca que representava a presença de Deus e leva de volta para Jerusalém. Ele prepara a construção do templo que depois Salomão estabelece. E ele agora estabelece Salomão como seu sucessor e dá instruções a seus filhos. É desse Davi que nós estamos falando. De repente, o seu currículo seja até mais brilhante como cristão do que o currículo de Davi. Mas observem, não importa quem seja, não importa quem você é, se desagradar ao Senhor, certamente Ele vai tratar conosco. Vamos observar, depois dessa parte introdutória, o nosso primeiro ponto. Os erros que Davi cometeu. E aí, eu vou pedir que você volte a sua Bíblia a uma página, eu não sei se está do mesmo lado, mas vamos no capítulo 11 de 2 Samuel, para que você acompanhe a veracidade da história. Os erros que Davi cometeu. No capítulo 11, versículo 1. O primeiro erro que ele comete é ficar em Jerusalém no tempo da guerra. Era tempo de guerra. Davi tinha que estar na guerra junto com o povo. Mas ele resolveu ficar em Jerusalém. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, e com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou no lugar errado e na hora errada. Davi, ele está passeando no terraço da casa real, porque ele não estava na guerra, e ele observa uma mulher tomando banho. O segundo erro dele. Ele observou a mulher tomando banho, Batseba. O problema não foi ele olhar para a mulher tomando banho, foi ele deitar-se com ela. E a partir do verso 2 do capítulo 11, vai narrar a história. Que numa tarde, o rei levantou-se do seu leito, estava descansando um pouco, e ele andava passeando no terraço da casa, do palácio da casa real. E ele viu que tinha uma mulher tomando banho. E essa mulher era bonita, formosa, diz o texto. Então Davi mandou examinar para saber quem era. E disseram a ele, mulher de Urias, o heteu, que está na guerra.
Então, Davi depois manda mensageiros que trouxeram a mulher até ele. E ela foi e se deitou com ele. E depois de purificar-se da sua imundícia, como diz o texto, ela volta para casa. No versículo 5, ela manda um recado para Davi. Davi, eu estou grávida. E então Davi entra em parafusos. Ele já cometeu o primeiro erro, ter ficado em Jerusalém. Agora ele comete o segundo erro, ter se deitado com a mulher de Batseba. E ele comete agora um terceiro erro, homem segundo o coração de Deus. Mandou chamar Urias da guerra. Versos 6 a 9 do capítulo 11. Urias vem da guerra e se apresenta até Davi, que é o seu rei. E Davi pergunta a Urias como é que vai a guerra, como é que passava Joabe, que era o comandante. E depois disso, Davi tenta convencer a Urias para ele que desça da casa dele. Lava teus pés, desça a tua casa. Mas só que Urias, saindo da casa real, Davi enviou a ele presente. Porém, Urias, ele não desceu à sua casa. O verso 9 diz que ele se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Qual era o plano de Davi? Ele tinha usurpado a mulher alheia, ele tinha se deitado com ela, ela está grávida, ele está sabendo disso, ok? Tanto é que quando o profeta Natan chega, ele já sabe de toda essa história, tá? Então ele vai burlar aqui para que Urias deite com a sua mulher, para então dizer, o filho não é meu, o filho é de Urias. Só que Urias não desceu a casa. Davi comete mais um outro erro. Ele agora embriaga Urias. Quando ele soube, no versos 12 a 13 do capítulo 11, quando ele soube que Urias não tinha descido até a casa dele, ele pediu para que ele se demorasse ainda aquele dia e depois, no dia seguinte, ele o despediria. Urias, então, obediente, ficou em Jerusalém aquele dia e ficou o dia seguinte também. Então, Davi convidou Urias para a casa dele, comeu com ele, bebeu diante dele e o embriagou, ou o embebedou. Outro erro gravíssimo, né? E à tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor. Porém, Urias não desceu à sua casa. Então, está ficando cada vez mais difícil para Davi encobrir aí o seu pecado, o seu erro. Então, o que Davi faz agora? A forma que eu tenho é matar a Urias. Então, ele comete um assassinato, mais um outro erro de Davi. Ele já errou ter ficado em Jerusalém, já errou em ter se deitado com a mulher alheia, já errou em ter mandado chamar Urias, já errou em ter embriagado Urias, e agora vai cometer mais um erro, que é matar a Urias. Versos 14 e 15 do capítulo 11 vai dizer que Davi escreveu uma carta e mandou que Urias entregasse a Joabe, que era o estrategista de guerra, e nessa carta dizia para ele colocar Urias na frente da maior força da batalha, e deixasse ele sozinho, para que quando o inimigo viesse, ele fosse ferido e morresse. Quanta maldade, irmãos! E outro erro que Davi comete, ele tomou a mulher de Urias. Versos 26 e 27 do capítulo 11. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Pergunto-vos eu, o que nós temos feito? O que você tem feito? É bom ou é mal aos olhos do Senhor? O que nós temos feito no percurso de nossa vida tem sido bom ou mal aos olhos do Senhor? Esse, irmãos, é um ponto de reflexão, porque nós não estamos imunes a pecar. E nós devemos entender que esse Deus que é amor, que é misericordioso, é um Deus que é justo. Ele não poupou seu filho. Ele retribuiu a Davi conforme o seu pecado. E eu temo que nós também possamos passar por essas adversidades, porque o nosso Deus é o mesmo e nós não somos melhor do que Davi, eu penso que em nada. Segundo ponto,
Davi é reprovado por Natã. Essa história que nós lemos aí no capítulo 12, que o profeta Natã vai até Davi, né? Então ele chega a Davi e ele conta uma história para ele, que havia um homem rico numa cidade e tinha um outro que era pobre, que só tinha uma ovelha. O rico tinha gado em grande número e chega um viajante na casa do rico e o rico se recusa a matar uma de suas ovelhas, um de seus bois e resolve tomar do seu vizinho, que só tem uma, do pobrezinho, que só tem uma cordeirinha, que dela a família se alimentava, era a alegria da casa, era o regaço da família, delas eles se alimentavam e tudo mais. E ali é uma parábola que Natã está colocando para Davi, porque Davi tinha muitas concubinas, ele tinha muitas mulheres, e Urias só tinha uma. Davi era rei de Israel, naquela época eles faziam isso, mesmo sem a permissão de Deus. Tá? Então, o que ele está colocando é isso. Então, Davi, quando Natã pergunta o que deve ser feito com um homem desse, tamanha maldade, Davi se levanta do seu trono, cheio de império, de ousadia, de força. Diz, esse homem tem que ser morto. E ainda tem mais uma coisa, ele tem que retribuir 4 vezes pela cordeirinha, porque o que ele fez é muito mal. Uau! Então Natã diz, Davi, esse homem é você, Davi. E então ele dá uma sentença para ele ali. Olha, Davi, esse homem é você. E o profeta Natã diz assim, tu és o homem. E assim diz o Senhor, Davi, o Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa de teu Senhor, eu te dei as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu te daria tantos e tantos mais, e tais coisas e tais coisas. Por que você fez isso, Davi? Irmãos, esse tem sido o dilema de muitos. Deus tem nos dado família, Deus tem nos dado emprego, Deus tem nos dado saúde, Deus salvou as nossas almas, nós temos filhos, nós temos pai, nós temos mãe, nós temos sanidade mental, nós temos toda a liberdade para agradar o Senhor. Se precisar mais, Ele nos dá. Então, por que nós vamos fazer o que desagrada ao Senhor? A Bíblia diz que Deus dá além daquilo que nós pedimos, o que nós pensamos. Natã continua a sua sentença. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante Ele? Honestamente falando, irmão, você precisa estar vivendo esse pecado que você vem cometendo? Será que Deus é insuficiente para você? A ponto de que você tenha que complementar a sua vida com tais e tais pecados? É um perigo muito grande desprezar a palavra do Senhor. A Urias, o heteu, você feriu a espada. Tudo isso, irmãos. E a mulher dele você tomou como mulher depois de eu matar a espada os filhos de Amon. E aí, quando Davi ouve o profeta, ele imediatamente reconhece o seu pecado. No verso 13 ele diz, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado e você não morrerá. Mas, Davi, você vai ter que assumir algumas consequências. E quais são as consequências? A espada não se apartará da sua casa, o menino vai morrer, e a sentença de Natã, de Deus, né, que ele disse através de Natã, foi muito dura para Davi. Muito dura. Vejamos então. Do verso 10 ao verso 13, Natã sentencia, Deus sentencia a Davi através de Natã. As palavras do profeta Natã são essas. Agora, pois, não se apartará jamais a espada da tua casa. Primeiro, né? Porquanto me desprezaste. O desprezo ao Senhor é terrível.
e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa vou suscitar o mal sobre ti. O que você fez escondido vai acontecer com você à própria luz do dia perante todo Israel. Todo mundo vai ver, porque eu vou tomar tuas mulheres, Davi, e vou dar ao teu próximo, ele se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei com você a luz do sol, perante todo Israel. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, repetindo aqui, né? Também o Senhor perdoa os seus pecados. Então vamos lá, irmãos. Pelo desprezo da palavra do Senhor, a primeira consequência que vem sobre Davi é que o menino morre. Ele orou, tudo que o profeta falou, tudo que Deus falou através do profeta, aconteceu paulatinamente. A criança morrerá. Davi o jejuou e orou pelo menino 7 dias com 7 noites. E ele só se levantou do pó quando o menino morreu. Tanto é que os seus empregados estavam com medo de chamar Davi, porque ele vinha sofrendo ali, angustiado e não queria falar com ninguém. E depois eles até se admiraram quando ele se levanta, depois que dá notícia que o menino morre. E tem até questionado quanto a isso. Mas essa foi a primeira consequência. O menino morreu. Segundo, ele tem uma filha muito bonita. Ela é linda, Tamar. E ele também tem um filho chamado Aminon. Aminon se apaixona por Tamar, sua própria irmã. Aminon ficou apaixonado por ela ao ponto de adoecer de paixão. Então ele queria pegá-la, mas ela era uma moça virgem, redundante, mas ela era virgem. Então, em Israel não se tinha esse costume, e ele contando a Jonadab, um amigo seu, Jonadab deu uma ideia para ele, ouvindo o conselho de Satanás, né? Olha, tu te tranca no teu quarto, na tua câmara, pede para ela fazer uma comida para ti, e depois, quando ela fizer a comida, tu pede para todo mundo sair para ela te dar a comida, quando ela te der a comida, tu agarra e faz o que você quiser com ela. E Aminon tomou o conselho de Jonadab. E ele queria que Tamar fizesse um bolo para ele. Tamar foi, fez esse bolo para ele. E ele, perdidamente apaixonado por ele, agarra Tamar. Tamar diz, não faça essa loucura, Israel não se pode fazer isso, meu querido irmão. E ele não quis saber. Disse, me pede ao rei, que certamente ele não vai me negar. Ele não quis saber. Ele estuprou a sua própria irmã. Ele a violentou. Ele a violentou. E então, depois que ele a violentou, aquela paixão enlouquecida que ele sentia por ela tornou-se em aversão. Ele ficou com tanto nojo dela que ele mandou tirar ela da sala imediatamente. Era, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, que maior injúria. E ele não quis nem saber, chamou o moço que servia e disse, deita fora esta mulher e fecha a porta, que eu não quero mais nem vê-la. Irmãos, como é dolorido o pecado. Como o pecado, ele não fica só em quem comete. Isso nós vemos desde o princípio, né? Quando Adão peca, toda a natureza é envolvida. Toda a natureza. Então, o pecado, ele atinge no nível social. Davi pecou. E agora toda a sua família está envolvida em todas essas tragédias. Porque ele tem uma filha violentada e um filho violentador, estuprador, maníaco. Tá? E Absalão se revolta com tudo aquilo, que é irmão de Tamar e Aminon, portanto, filho de Davi. Absalão ficou esperando uma atitude de Davi. Davi estava perdido. O verso 23 do capítulo 13 de 2 Samuel diz que passou 2 anos, né? Absalão resolveu vingar a sua irmã violentada, e então ele pega e mata Aminon, seu irmão. Davi pranteia. Davi pranteia quando tem uma filha violentada. Davi pranteia quando tem um filho estuprador. Davi chora quando tem um filho assassino e outro assassinado. Aquilo que Deus falara por intermédio de Natã, o mal
vai estar dentro da tua própria casa ou de dentro da tua própria casa. Eu suscitarei o mal. Está acontecendo paulatinamente. Irmãos, o que Davi fez escondido, Deus disse a ele que faria à luz do sol. E 2 Samuel, capítulo 16, versículo 22, diz que armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado. E ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. À vista de todo Israel, no eirado, na parte superior, à luz do sol, ele coabita com as concubinas do seu pai. Queridos, esse é o perigo de desagradar a Deus. Esse é o perigo de desprezar as Sagradas Escrituras. Esse é o nosso perigo. Por isso que de manhã nós enfatizamos que nós devemos pregá-la por completo. Nós estamos enfrentando uma pandemia. Por que Deus está permitindo acontecer tudo isso no mundo? Nós já falamos isso aqui reiteradas vezes. E o que a gente observa é que a maior parte ou a maioria esmagadora dos cristãos parece que não estão nem aí. Aliás, tem alguns achando que é bom. Não precisa mais se deslocar ao culto. E eu temo que possa vir outra coisa pior, porque o Deus que nós servimos, nós o conhecemos. Queridos, Davi tinha um enorme serviço prestado. Depois que Absalão mata Aminon, ele quer matar o seu próprio pai, Davi. E ele o persegue para matar. E quando ele vai atrás de Davi, ele se engancha nas árvores e ali ele morre, pendurado entre os céus e a terra pelos seus cabelos, que era a coisa mais bela que ele tinha em cima do corpo. Diz que os seus cabelos eram lindos, os cabelos de Absalão. E Davi pranteia a morte de Absalão. Ele chora copiosamente. E quando ele chora a morte do seu filho que o quer matar, Joabe e os demais habitantes de Israel ficam extremamente irritados, porque Davi está chorando a morte de Absalão que o queria matar. Eles não entendem que Absalão era filho dele, porque eles entendem que nesse caso, Absalão que o queria matar era melhor do que eles que mataram Absalão para proteger o rei Davi. É um momento inusitado na vida de Davi. É um sofrimento terrível por causa de um simples momento de olhar uma mulher que não era sua tomando banho e depois coabitar com ela. Nós temos essa mania miserável de querer abraçar o mundo com as pernas, de querermos tudo para nós. Parece que nós estamos dizendo, Senhor Deus, o que o Senhor me dá é insuficiente. Eu não estou contente. E nessas nossas investidas de querer ajudar a Deus a estabelecer o seu propósito, nós podemos nos dar mal e desprezar a palavra do Senhor. O Grupo Logos tem uma canção muito interessante, que um trecho da letra diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus, ensinando aos discípulos, ele disse: porque vocês estão ansiosos pelas coisas da vida? Você não pode acrescentar um côvado ao curso da vida de vocês. Olhai para os pássaros, olhai para as ervas, que não trabalham, não fiam, a erva hoje está no campo, amanhã é lançada no forno. E eu digo que nem Salomão se vestiu igual a eles, no seu maior apogeu, e hoje a erva está no campo, amanhã ela está lançada no forno. Vocês são muito mais valiosos do que pássaros e ervas. Por que vocês não têm fé? Irmãos, fica um momento de reflexão que deve ser aprofundado em nossas vidas, porque o meu e o seu pecado, ele pode atingir a sociedade. E se você tem dificuldade quanto a isso,
Não faça o que é mal aos olhos do Senhor. Vença em jejum e oração e peça a Deus misericórdia e se apegue a Cristo. Só Ele pode nos livrar dessas maledicências terríveis. Imaginem, senhores, eu que tenho filhos, eu fico imaginando essa história de Davi. Quão amargurante foi para esse homem. Uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassino, um outro assassinado, e o assassino quer assassiná-lo também em busca da sua procura para lhe tomar o trono, para lhe matar. Quando nós lemos sobre Davi, é gratificante. É interessante como ele, nas suas últimas palavras ali em 2 Samuel, como ele exalta ao Senhor, como ele glorifica o nome do Senhor. Queridos, às vezes o sofrimento bate à nossa porta e nós ficamos perguntando, meu Deus, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? E é bom quando a gente faz assim, não é? Mas normalmente nós colocamos o erro ou a culpa em outra pessoa. Então o sofrimento vem e a gente não sabe o porquê. Se nós fizermos o que é mal aos olhos do Senhor, Ele vai tratar conosco. Ele disse a Davi, o que você fez mal, o que você fez, Davi, foi mal perante os meus olhos, porque você desprezou a minha palavra. Eu não já te dei tudo, eu te daria muito mais. Irmãos, Deus nos dá além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, nós não temos necessidade de desprezar a palavra do Senhor por migalhas de Satanás. Nós não temos. Nós não precisamos disso. Nós temos um Deus que é dono de todas as coisas, nós estamos fartos. Sabe o que nós precisamos fazer? É nos arrepender dos nossos pecados. É interessante que quando o profeta chega a Davi, Davi está adormecido. Ele está como que cego. O profeta está falando dele e quando ele o sentencia, ele diz, esse homem tem que ser morto. O pecado, ele é uma lepra, ele nos anestesia, ele provoca em nós uma cegueira. E parece que quanto mais a gente erra, mais a gente acha que está certo. E aí cumpre-se um dos salmos que diz que um abismo chama outro abismo. Quando é que você vai parar com isso? Detalhe, sozinho você não vai conseguir. Só em Jesus nós podemos ganhar liberdade do pecado. E você não é tão bom o suficiente que não possa cair em esparrela. Nós somos homens, sujeitos às paixões infames da carne. Irmãos, isso se aplica a várias áreas da vida. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos descer. Nós precisamos nos humilhar perante o Senhor. Nós precisamos orar e pedir perdão das nossas faltas, dos nossos pecados. Nós devíamos estar chorando todos os dias, 24 horas, pedindo, Senhor, por favor, Senhor, tem misericórdia. Nós queremos culto de novo, nós queremos a Tua palavra, nós queremos estar juntos. Irmãos, nosso país e o mundo não tem jeito. A única solução para nosso país e o mundo é Jesus Cristo. Agora mesmo, quando eu estava vindo para minha casa, estavam ali 2 carros cheios de idolatrias desfilando pelas ruas do nosso bairro. O nosso país é um país idólatra. É um país de corruptos. Eles têm feito o que é mal aos olhos do Senhor. Eles têm desprezado a palavra do Senhor. As autoridades, de forma arbitrária, estão nos impedindo de nós cultuarmos ao Senhor nosso Deus e de proclamarmos a palavra do Senhor. Isto é mal aos olhos do Senhor. Então pode esperar com certeza absoluta que Deus vai tratar com esse povo.
Então, nós não temos que, ou melhor, nós temos que parar com mimimi. Ser crente exige coragem, força, garra, intrepidez, determinação e proclamar a verdade com ousadia e dizer a esse povo que quanto mais eles ofenderem os cristãos, maior será a sentença deles. É bíblico. Não dá para fugir dessa realidade. Davi era homem escolhido por Deus e ele teve que pagar por tudo. Qualquer pessoa que desprezar a palavra do Senhor, se ele não se arrepender, ele vai se entender com Deus. Não resta dúvida, né? E Davi, para concluir, ele, no Salmo 51, ele faz uma oração interessante, onde ele está se arrependendo de todos os males que ele fez. Ele ora ao Senhor nosso Deus. Lá em 2 Samuel, no capítulo 23, quando Davi está ali já quase que à beira da morte, ele fala umas palavras bonitas lá. Deixa eu encontrar aqui para me ler para você, né? O texto lá vai dizer que são estas, capítulo 23, verso 1 de 2 Samuel. São estas últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó e do mavioso salmista de Israel. E aí depois ele vem com que ele vai dizendo aí, ele faz um cântico também magnífico, já aí no capítulo 22, ele faz um cântico de ações de graça, né? No capítulo 22, verso 1, falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidade, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio, e por aí vai o cântico de Davi. Mas no Salmo 51, ele se arrebenta, ele dilacera o coração, ele se derrama perante o Senhor, e ele ora assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que terás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi está reconhecendo que não pode fugir disso, e ele reconhece a sua fragilidade. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Mas eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Fazem-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Davi, ele sentiu uma dor naquela angústia do seu pecado, como se seus ossos estivessem esmagados. Imagina os irmãos que quebrar um osso já é difícil, imagina você senti-los todos esmagados. E Davi continua dizendo, Senhor, esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. E no versículo 17 do Salmo 51, ele diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Amém. Queridos, que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós. E você sabe o que você tem feito, se tem sido bom ou mal perante o Senhor. E o caminho é esse. Arrependa-se. Derrame-se diante do Senhor. Que o seu coração diante dele esteja compungido. Que o seu coração diante dele esteja derramado, como cera,
quebrantado, então Deus não desprezará você. Caso contrário, você continuará debaixo de grande desprezo. Vamos orar, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar. E vamos orar pela nossa pátria. Curva a sua cabeça, por favor. Senhor, nós fizemos uma exposição da sua palavra, Deus, aprendendo com o nosso querido irmão Davi. Como ele sofreu, Senhor, por desobedecer a sua palavra. O mundo tem sofrido, Senhor, porque também desobedece a sua palavra. E nós poderemos sofrer também, Senhor, se fizermos o que é desagradável a Ti. Mais uma vez imploramos, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas faltas. E que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de nós. Deus, nos ajuda, Senhor. Perdoa a maneira, ó Pai, como temos tratado nossa família, como temos tratado nossos irmãos, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes em geral. Perdoa a forma como nós temos tratado, talvez de forma leviana, nossos patrões, nossos empregados, nossos irmãos, nosso pastor. Talvez em alguns momentos nós tenhamos sido tentados a difamar um ao outro. Satanás é astuto, ó Deus. E quando nós mergulhamos no pecado, nós ficamos cegos, Senhor, e então nós não percebemos que estamos errando. Tenha compaixão de nós, ó Pai. Abençoa esta família, família vida plena, família cristã em todo o mundo, ó Pai. E nos ajuda, Deus, a viver de modo que agrade a Ti, de modo que agrade a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos? Amém. Vocês agora podem abrir o microfone, podem falar, podem conversar, podem comentar um pouco.